Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês para esta aula inaugural do curso sobre Direitos da Infância e da Adolescência e Jornalismo. Meu nome é Viti Vivarta, sou consultor na área de mídia e direitos da criança e do adolescente, consultor da ANDI Comunicação e Direitos, a organização que, com muita alegria, realiza esse curso junto com a Fundação Arcor Argentina e com o Instituto Arcor Brasil. Eu queria informar a cada pessoa que está acompanhando a nossa aula inaugural que vocês têm a opção de escolher entre dois idiomas para acompanhar o evento. Aqui abaixo, na tela, vocês vão encontrar um botão chamado Interpretação, e nesse botão vocês podem escolher entre espanhol e português. Então, vocês terão ali todas as palestras, todas as falas do nosso evento traduzidas no idioma da sua predileção. Outro elemento importante é que a participação de vocês com relação a perguntas que vocês queiram colocar ao longo das falas, das palestras ou ao final do processo, vocês podem subir essas perguntas aqui também, um pouco mais à esquerda, na parte inferior, ao botão de Q&A, de Q&A, perguntas e respostas. Então, vocês podem teclar essas perguntas e, no momento apropriado, a gente vai estar acessando essas perguntas e compartilhando com as nossas convidadas, depois de cada uma delas fazer a sua apresentação. Um elemento importante que eu creio que a maior parte das pessoas aqui que está acompanhando a aula já tem conhecimento, é que na quinta-feira próxima, daqui a 2 dias, tem início o curso online, o curso à distância chamado A Infância no Centro da Pauta, e que é composto, integrado de 5 módulos didáticos distribuídos em 80 horas aula e que estará à disposição daqueles que se inscreverem especificamente para o curso. Provavelmente parte de quem está aqui presente agora já se inscreveu também para o curso, mas as pessoas que tiverem interesse e ainda não se inscreveram terão até amanhã para fazer essa inscrição. Aqui na área do chat, na área da nossa conversa, vocês logo estarão recebendo os links, os enlaces, para, se quiserem, inscrever-se também para o curso, que, repito, inicia na próxima quinta. Inscrições até amanhã. Este curso, como eu comentei, com 5 módulos, ele oferece, ao final, para as pessoas que completarem os 5 módulos, uma certificação acadêmica. Para os alunos de fala espanhola, esta certificação é concedida juntamente com a ANDI pela Universidade de Mar del Plata, e para os alunos de idioma português, a certificação é concedida pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, esses são os elementos introdutórios, e qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essas questões, podem teclar aqui no chat. E as perguntas dirigidas às palestrantes, às convidadas, vocês, por favor, digitem na área de perguntas e respostas. Muito bem.
Nosso tema é um tema que a gente considera extremamente importante, a gente considera que uma cobertura de qualidade sobre os direitos da criança e do adolescente é um fator fundamental para a garantia tanto do direito à liberdade de expressão quanto do direito das próprias crianças e adolescentes. É um tema com suas complexidades, com as suas especificidades, ainda mais num continente como a América Latina, que tem um perfil histórico de desigualdades extremamente graves. Então, os desafios para o debate público, para a construção de políticas públicas e para um jornalismo de qualidade nessa área são bastante grandes, bastante desafiadores. Então, nós estaremos aqui neste momento, nesta aula inaugural, abordando 3 temas que têm um foco, têm uma presença muito grande neste momento específico do continente latino-americano, e convidamos 3 pessoas extremamente qualificadas para compartilharem seus pontos de vista, suas perspectivas em relação a esses temas. Eu terei depois como apresentar com um pouquinho mais de detalhes cada uma das nossas convidadas, mas antes de iniciarmos aqui o debate, as apresentações, eu menciono que, em primeiro lugar, estará conosco a Carolina Trevisan, que é uma jornalista com larga experiência na cobertura de temáticas de direitos humanos. Ela é brasileira e trabalhando, né, em espaços como o Portal UOL e trabalhando na área das universidades também, facilitando os cursos com relação à interface jornalismo e agenda social. A Albertina Marquestô, que estará conosco diretamente da Argentina, ela é professora da área de jornalismo digital e trabalha também como pró-secretária de redação da revista Enlace Universitário. E a Débora Castiglione é a nossa convidada para discutir as questões de migração. Ela é assistente de operações da unidade de reassentamento da Organização Internacional para as Migrações, um órgão das Nações Unidas. Então, é uma alegria receber vocês, Carolina, Albertina, Débora. Nós teremos em torno de 15 a 20 minutos para a apresentação de cada uma de vocês, e, a partir daí, teremos um debate envolvendo as perguntas colocadas pelas pessoas que nos acompanham, e também, é claro, o diálogo entre vocês é muito bem-vindo. Então, eu passo a palavra, nesse momento, a Carolina Trevisan. Carolina, então, é jornalista com atuação em diversos meios noticiosos brasileiros, é especializada na cobertura de direitos humanos e de política, é articulista do portal UOL, além de professora de jornalismo e políticas públicas sociais. Em 2015, a Carolina foi reconhecida pela ANDI Comunicação e Direitos com o título de jornalista amiga da criança. Carolina foi convidada para compartilhar conosco sua percepção sobre os desafios relacionados à cobertura de temas como pobreza e desigualdade pelos meios jornalísticos. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, Vivarta. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria para mim estar aqui podendo conversar com os estudantes e com os colegas jornalistas da América Latina. Queria agradecer o convite também da Fundação Arcor, do Instituto Arcor e da ANDI. Eu vou fazer uma pequena contextualização do momento político que a gente está vivendo no Brasil e da cobertura, os desafios que a gente tem de cobertura neste momento.
e depois compartilhar algumas reportagens aqui para a gente poder ter um debate sobre a cobertura de infância, especialmente no aspecto da desigualdade e da pobreza, porque a gente está vivendo um momento bem complicado no Brasil agora. O Viti já contou um pouco da minha trajetória, mas ele não contou que ele foi um dos meus primeiros chefes lá em 1997. Eu comecei, meu primeiro salário foi na ANDI, e isso marcou toda a minha trajetória. A partir daí, nunca mais eu larguei os direitos humanos, né? Depois disso, eu fui trabalhar em áreas de extrema pobreza do Brasil por 10 anos na Fundação Kellogg, onde eu pude ter contato com a pobreza e também ver com meus próprios olhos como é que foi a chegada da política pública social mais importante que o Brasil teve, que foi o Bolsa Família. E a partir daí eu voltei a dar aulas para jornalistas sobre como fazer a cobertura de pobreza, cobertura sobre a questão racial, como não reproduzir violências e violações, né, nas páginas dos jornais. O que é importante? O que a gente viu nos últimos 20 anos, né, nessa trajetória que eu tive, que eu posso contar para vocês, compartilhar e falar do momento atual. Quando a ANDI começou, lá em 1993, a atuar junto às redações, por conta da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco legislativo muito importante aqui no Brasil, a criança e o adolescente, eles eram retratados principalmente nas páginas policiais, então como agressores ou como vítimas, não eram sujeitos de direitos. Ao longo dos anos, com o fortalecimento também da democracia brasileira e a diminuição da pobreza, as redações passaram a tratar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e a ANDI teve um papel super importante, né, que ia nas redações, fazer formação de jornalistas, explicar quais são as palavras que não podem ser usadas, né, por exemplo, lá nos anos 90 ainda se usava trombadinha, né, para falar de adolescente em conflito com a lei, ou criança em situação de rua, né, eram nomes pejorativos que a gente não deve mais usar na cobertura. Hoje em dia, às vezes aparece um menor, o menor sempre associando essa palavra a uma criança pobre, um adolescente pobre, negro, né, geralmente, porque a gente, apesar de ter superado muitos desses desafios, o Brasil ainda é um país muito racista, e classista e machista, então isso tem que ser considerado. Agora, a gente precisa ter em mente sempre, quando faz essa cobertura, especialmente a cobertura de direitos humanos, que o papel do jornalismo é a defesa da democracia. E a defesa da democracia é inegociável, não tem dois lados. A gente está agora num momento político em que a democracia está ameaçada, em que a gente tem um presidente da República que está desacreditando o processo eleitoral, junto com alguns militares, né, que estão no governo também. Então, é um momento muito importante. E aí, o jornalismo bem feito, a cobertura da imprensa passa a ter um papel ainda mais relevante, né. Acontece que a gente teve aqui também no Brasil e no mundo a pandemia. Com a pandemia, as desigualdades sociais, os problemas relacionados a tudo isso que eu falei, que estava sendo superado com políticas públicas sociais, apareceram com muita força. E aí o Brasil teve a junção da pandemia como limitador de direitos e um governo que também não olha para os direitos humanos como deveria, né, na defesa da democracia. Então tem um papel do governo Bolsonaro ideológico em que ele consegue desmantelar políticas públicas sociais que estavam já bastante consolidadas, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, e hoje, por exemplo, nós temos milhões de pessoas, milhares de famílias fora desse programa social tão importante, que não era só uma transferência de renda, que pode ser uma medida usada, né, para um momento de ano eleitoral para conseguir votos, mas era também uma política de inclusão de crianças e adolescentes na escola, no sistema de saúde. Então, por exemplo, você vê como um resultado dessa política social, crianças com estatura maior, porque se alimentaram melhor e por isso cresceram mais. Isso não é pouca coisa, isso é muito importante. Então, neste momento do Brasil, a gente está passando por um processo super delicado, mas que nunca o jornalismo foi tão
relevante. E as pessoas que sofrem mais, o primeiro grupo social que é atingido por essas vulnerabilidades é crianças e adolescentes, né? É esse grupo social. E aí a imprensa tem que ter ainda mais cuidado. Como a cobertura do governo é uma cobertura muito intensa, porque o governo Bolsonaro produz o caos, né? Então é muito caótico, ele produz muita notícia para a cobertura, e aí as questões que são mais complexas, às vezes não aparecem tanto quanto deveriam, ou quanto se a gente tivesse numa outra situação. Eu não estou falando aqui em defesa de um candidato ou de outro, isso é muito importante ficar claro, porque esse não é o meu papel, mas eu estou aqui defendendo os direitos humanos e a democracia, que é o que a gente está agora vendo como uma ameaça. A gente teve também uma ministra de Direitos Humanos, Família e Mulheres, que foi a Damares Alves, e ela, por exemplo, foi uma das pessoas que incitou público, as pessoas a irem à frente de um hospital quando uma menina grávida de 10 anos, ela tinha 10 anos, estava grávida, e tinha direito, ela tem o direito no Brasil a realizar o aborto legal. A própria ministra pediu que ela levasse a termo essa gravidez, né, o que um corpo de uma menina de 10 anos pode não suportar. Ou seja, a ideologia da própria ministra se colocou à frente das demandas da sociedade, e isso o jornalismo teria que pautar. Pautou bem, mas a gente precisa estar super alerta ainda. Aí eu vou pedir ajuda do Vivarta para mostrar algumas coberturas para a gente poder fazer uma discussão mais prática. Consegue mostrar, Viti, por favor? Sim, já estou em processo aqui. Deve estar rapidamente chegando até nós. Está todo mundo vendo, né, eu acho. Parece que sim, né? Para mim está aparecendo aqui. Então, essa é uma reportagem do Jornal do Comércio. A gente sempre diz, quando a gente vai dar aula para jornalistas na universidade e também nas redações, que a gente nunca deve retratar uma criança numa situação vexatória ou muito vulnerável, como é o caso dessa foto, a não ser que ela seja o único meio de denúncia. E às vezes a foto realmente ela é importante. Nesse caso, é super difícil até você achar onde que está o menino, porque o que é isso? Isso é um córrego lá em Recife, e tem um menino que está aí dentro, é uma situação de trabalho infantil, ele está recolhendo lixo reciclável para conseguir um dinheiro para ajudar na sustentação da casa, né? Uma família numerosa. A reportagem, se você lê e depois se você assistir o vídeo dessa reportagem, você vai ver que ela é uma reportagem complexa, ela tem todas as dimensões que são necessárias para uma boa cobertura, né, uma pluralidade de fontes, uma contextualização, traz a legislação, traz as leis, traz as políticas públicas e cobra o poder público, né, aponta qual seria o caminho, qual seria a política pública que estaria faltando ali. Por isso essa é uma reportagem de qualidade, apesar da imagem impactante, né, da imagem que coloca o menino nessa situação vulnerável. Então, essa poderia ser uma discussão, mas está certo, está correto, precisava? Às vezes precisa. Acontece que essa imagem ela é tão impactante, tão chocante, que ela foi retratada em outros veículos. E aí eu queria mostrar como é que se retratou isso, Viti, para a gente ver o que não se deve fazer. Acho que é a próxima. Então, eu subirei a imagem número 2. Que luxo, né, essa pessoa fazendo isso para mim. Obrigada, Viti. Uma situação de trabalho infantil. Então, trabalho infantil é um dos temas que quem cobre direitos humanos tem que estar super antenado, tem que saber como é que acontece, né? O trabalho infantil não é um trabalho super digno, não é?
é um trabalho que não deveria existir, não é? O presidente Bolsonaro, ele disse isso, ele defende o trabalho infantil, né? Ele acha que isso daí vai ajudar no caráter. E aí, como é que se reproduziu? Então, quando a gente busca, né, o momento de buscar audiência, de buscar clique e tal, essa foto chama muito atenção. E aí um outro jornal aqui do Brasil retratou isso e escreveu o seguinte: apesar do mau cheiro e da água escura, o canal do Arruda é local de diversão e trabalho para os meninos do bairro. Quer dizer, nem está divertido, nem pode criança trabalhar, né? Não é permitido, é uma violação de direitos humanos. É dentro da água suja, em meia-latas e pedaços de plástico, móveis, eletrodomésticos e restos de comida e animais mortos que as crianças do bairro, situado a 15 minutos da capital pernambucana, brincam e ajudam a reforçar o orçamento da família. É super equivocado você fazer essa abertura para essa reportagem. O que a gente estava vendo ali é uma situação de vulnerabilidade extrema, não é brincadeira, não é trabalho, não ajuda na renda familiar, é um ciclo de pobreza de onde essa criança e essa família não vai sair se ela não tiver ajuda do governo, né? Quer dizer, uma ajuda do Estado. É necessário para alguma política pública para que essas pessoas saiam desse ambiente de extrema vulnerabilidade, miséria, fome e pobreza, que é o que está acontecendo no Brasil atual. Essa reportagem é de 2013. Hoje, atualmente, a gente tem muito mais gente nessa situação desse menino do que havia em 2013. Podemos ir para o próximo, gente. Ok. Esse é um outro caso que também é um equívoco na cobertura. E aí, por que alguns equívocos? Se você olhar, são duas crianças pobres do Pará, que estão ali nos rios da Amazônia, e que são exploradas sexualmente por pessoas que estão em barcos, né, donos de embarcações, porque estão em situação de extrema vulnerabilidade, têm fome, e eles, então, ganham comida, ganham bala. O que a gente, jornalista, não deveria fazer nesse caso? Em primeiro lugar, a questão do blur no rostinho é a antiga tarja modernizada. Então, você passar esse blur já criminaliza a criança. Se você quer fazer uma reportagem como essa, você quer fazer uma denúncia de que isso está acontecendo, e é importante, a imprensa é um canal importante de denúncia, você pode usar outros recursos de imagem, né? Como, por exemplo, detalhes da mãozinha, ou então uma silhueta no contraluz, né? Tem meios de você retratar essa situação sem expor essas crianças. Além disso, a manchete, né, a chamada, ela é um erro. Por quê? Crianças mantêm relação sexual. Criança não mantém relação sexual, criança é estuprada, criança sofre exploração sexual infantil. São crimes, né? Não mantém relação sexual. Assim como não existe prostituição infantil. Não é uma escolha da criança fazer sexo, né? Isso é estupro, não dá para você falar assim. Então, essa é uma outra algo muito importante para se chamar a atenção, que continua acontecendo com uma certa recorrência, o blur no rostinho e chamar de relação sexual ou chamar de prostituição infantil. Podemos ir para o próximo, Lid. Que é a última, com isso eu encerro, e se a gente quiser depois debater, podemos seguir adiante. Essa é uma reportagem recente de um grande jornal brasileiro. O que aconteceu agora nos últimos meses, pós-pandemia, né, com toda essa ausência de políticas públicas sociais, foi que houve um aumento da pobreza, um aumento das pessoas em situação de rua e mais crianças vulneráveis. Aí, esse jornal teve a ideia de fazer uma reportagem sobre o que estava acontecendo na Avenida Paulista, que é uma avenida importante aqui da capital de São Paulo, muito rica, que tem muitos bancos,
e as pessoas vão passear no final de semana e estão acontecendo casos de furtos, casos de roubos, né, abordagens. Adultos estão usando crianças para fazerem essas abordagens. A polícia, essa foto é um flagra do fotógrafo, em que ele mostra essa abordagem acontecendo e depois ele mostra a polícia agindo. Aqui há uma série de violações. Primeiro, essas crianças não poderiam ter sido retratadas dessas duas formas de maneira alguma. Eles são muito pequenos, têm 11 anos, 12 anos no máximo, o mais velho tem 12 anos. Existe um adulto por trás. Esse adulto, sim, poderia ter sido retratado e deveria ter sido falado sobre ele, né, contextualizada a situação. Depois, a polícia não pode fazer essa abordagem dessa maneira, né? Estão fazendo, dando uma geral, a gente chama aqui no Brasil, em crianças. As crianças, elas são tão pequenas que elas são inimputáveis, elas nem poderiam ser encaminhadas para o sistema juvenil, né? Porque precisa ser um pouquinho mais velho se estiver em situação de conflito com a lei. Então, o que aconteceu é que essa reportagem, ao retratar dessa maneira, ela de alguma forma legitima a violência policial contra crianças negras e pobres. Então, outro dia, por exemplo, logo depois que aconteceu isso, uma amiga, caminhando pela Avenida Paulista, viu um policial puxando um menino de 10 anos pelo cabelo, negro, e ele dizendo, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ela foi defendê-lo e aí ela foi também envolvida na situação e foram todos para a delegacia, ela por desacato e ele tentando dizer que era inocente. Quer dizer, você não pode tratar uma criança, retratar a criança assim, porque isso vai legitimar outras pessoas a tratar as crianças também com violência e violar direitos da infância, e você tem que ter uma responsabilidade, porque a violência policial ela não pode ser legitimada, ainda mais um país violento como é o nosso, ainda mais violento pós governo Bolsonaro, né? A gente ainda está no último ano do governo Bolsonaro e ele, a principal bandeira dele é armar a população, então a gente tem que ter muito, muito cuidado para fazer esse tipo de cobertura. Daria para falar desse problema? Daria para falar desse problema com responsabilidade. E aí eu queria encerrar então minha fala dizendo isso, né? O jornalista tem o papel de defender a democracia e os direitos humanos. Esse papel não pode ser substituído e esse papel não tem 2, 3 lados. Existe um lado e esse lado deve ser defendido por todos nós que somos jornalistas. É isso, Vivarta. Obrigada a todos que ouviram minha apresentação. Muito obrigado, Carolina. Muito importante, agradeço, né? Voltaremos daqui a um tempinho a conversar, e eu creio, né, que o que você coloca aqui no final é central, né? O jornalista tem um compromisso com o fato, tem um compromisso com a notícia, sem dúvida, mas esse compromisso tem que responder ao contexto maior dos direitos humanos, né? A liberdade de expressão ela se integra a um conjunto de direitos que são centrais. Então, ela não podemos, né, fazer uso do discurso da liberdade de expressão para retratar determinadas situações, violando outros direitos, no caso aqui, os direitos dessas crianças e adolescentes. Então, essa importância, né, da responsabilidade, do papel, onde o jornalista se enquadra nesse cenário tão complexo, acho que essa reflexão é fundamental para quem cobre a agenda social. Que agradeço, então, e eu gostaria de convidar para falar conosco, neste momento, a Albertina Marquestot. Ela é graduada em Ciências da Comunicação, é professora da área de jornalismo digital na Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina. Como eu cheguei a mencionar, é pró-secretária de redação da revista Enlace Universitário, que é da mesma Universidade de Mar del Plata,
e também é diretora do portal Backup. Então, Albertina, uma alegria contar com você. A Albertina vai estar, entre outros temas, nos colocando reflexões sobre as prioridades no âmbito educacional num contexto pós-pandêmico. Seja bem-vindo, Albertina. Boa tarde, muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer para mim compartilhar esse espaço com vocês que vão fazer parte dessa diplomatura. Então, lhes dou as bem-vindas e meu agradecimento. Da mesma forma como foi dito pela Carolina no início da sua fala, eu também deveria dizer que a minha relação, eu sou comunicadora, sou jornalista, e ao mesmo tempo, ao longo de muito tempo, eu desenvolvi questões educacionais, né, nas áreas do jornalismo. Então, eu posso dizer que eu tenho uma relação muito próxima com a educação, além da educação formal, na qual todos passamos. E dentro desse contexto da pós-pandemia, realmente nos chama para uma reflexão justamente a respeito ao que foi legado e quais desafios temos hoje em dia no mundo em relação à educação. Primeiramente, vou repassar um pouco a questão. Bom, a situação que vivemos foi algo sem precedentes, a suspensão das aulas presenciais, e o que nos deixou em evidência as dificuldades dos sistemas educacionais e, ao mesmo tempo, a capacidade de adaptação e de redirecionamento em um tempo recorde, de fato. Então, isso é muito importante, algo que deve ser mencionado. Na educação sempre se diz que as mudanças são lentas, sofrem resistência, que requer tempo, mas nesta situação específica que vivemos já fazem 2 anos, o fechamento dos estabelecimentos conduziu a uma escolaridade através de outros meios e de maneira muito rápida. Foram derrubadas todas essas espécies de mitos que a educação, as mudanças levam muito tempo. A situação nos obrigou a nos adaptar. Então é muito interessante porque a resposta global que foi dada perante esse momento de excepcionalidade sempre foi a de continuar com o funcionamento das escolas, inclusive em países ou em regiões onde a pandemia apresentou níveis realmente críticos. A máquina educacional, digamos, não se deteve. E todos aqueles que integram essa máquina educacional, o aluno, ou a aluna, os professores, diretores, inspetores e todos, uma vez mais, deixaram bem claro que poderiam levar à frente um novo desafio em termos educacionais. Então, é muito importante mencionar que sempre foi uma prioridade a questão de não deixar que as crianças fossem às escolas, que as pessoas fossem às escolas, tanto em termos virtuais como presenciais. A escola sempre esteve presente, mas sem lugar a dúvidas, um dos grandes problemas que essa situação mostrou é deixar muito claro e em evidência as desigualdades que existem em termos educacionais. Falamos com os atores que estão no cotidiano e eles dizem que realmente é recorrente ouvir que a pandemia deixou isso muito claro, deixou muito evidente as desigualdades que estavam na educação. E se perguntarmos também se aumentaram as desigualdades no aprendizado, também a resposta é que sim. Será que sim? Ficou muito claro que os aprendizados na pandemia foram muito baixos e desiguais. Bom, de certa forma, não todos puderam ir a essa escola virtual os 5 dias da semana, porque não contavam com conectividade ou com dispositivos. Então, mais uma vez, essas desigualdades trouxeram consigo uma série de carências
não somente do acesso à educação, mas também do aprendizado, da aprendizagem. Eu vou mencionar alguns dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que afirma que os alunos que foram à escola menos de 5 dias na semana, ao longo da pandemia, obtiveram resultados na matéria matemática inferiores em relação aos que não foram. Isso é um estudo que fala especificamente de matemática, depois fizeram algumas análises específicas em outras matérias, e também afirma que entre os que não foram regularmente, a brecha de desempenho é o dobro de maior para os que não têm internet em suas casas. Aqueles que não têm acesso, não tiveram conectividade. Essas brechas equivalem a 1 e 2 anos de escolaridade, realmente muitíssimo, muito tempo. Perante essa situação, é importante se questionar se a presencialidade beneficia mais os mais vulneráveis. As desigualdades da aprendizagem está intimamente ligadas às questões socioeconômicas da família, ou seja, os recursos econômicos do lar e a educação dos pais. A presencialidade não consegue eliminar todas as desigualdades, mas as diminui de forma importante. A brecha na aprendizagem nos estudantes de nível socioeconômico alto, que vão regularmente, e os que não, é de uns 6%. Similar às diferenças que encontramos entre alunos de níveis continuados. E é importante mencionar que os estudantes de menor nível socioeconômico se encontram 2 anos atrás, se eles vão à escola. Mas essa brecha aumenta em 3 anos se não vão à escola. Quase 3 vezes mais que seus pares com mais vantagens socioeconômicas. Bom, uma vez mais vemos que as desigualdades são muito marcadas. É importante se questionar quais serão as consequências da pandemia em relação à frequência escolar. Já se passaram 2 anos desse fechamento generalizado das escolas, e as primeiras informações oficiais que apareceram permitiram começar a medir os custos reais da pandemia. E afirma que a frequência escolar dos estudantes entre 6 e 23 anos caiu 1,7%, o que equivale a 3 milhões de estudantes adicionais que ficaram em condição de exclusão. É muitíssimo, é algo assustador. Aqueles que estão no detalhe das cifras, dos números, diz que esses números são menores do que tinham sido previstas nos inícios da pandemia, mas não deixam de ser números que são muito elevados. Então, é um aspecto importante essa questão da forma como afetou a frequência no que se refere à pandemia. Vou adiantar um pouco a questão e vou a uma questão chave que eu considero que tem a relação com o maior risco de abandono. A pandemia também teve consequências em um aumento importante na quantidade de alunos em lares cujo chefe do lar não tem um emprego, e isso foi observado, muito refletido na escola. Existe um alto risco de abandono vinculado com uma necessidade econômica, que deve ser atendida, sem sombra de dúvidas, com apoio específico e condicionado à permanência dos alunos na escola para aquelas famílias com sua entrada econômica foi afetada de forma importante durante a pandemia. Muitos alunos devem ajustar as suas atividades escolares com as tarefas do trabalho doméstico do cuidado do lar. Isso é uma realidade que foi realmente comprovada. Antes da pandemia, o tempo que se dedicava às tarefas do lar por parte das mulheres se multiplica dos 14 aos 18 anos. E com as quarentenas, isso aumentou ainda mais. Então,
perante essas desigualdades que antes havíamos mencionado que tem a ver com a conectividade, também acrescentamos outro ingrediente que tem relação direta com as mulheres. E como afetaram também, como a pandemia também afetou na formação das mulheres que foram vistas envolvidas nas tarefas da família e acompanhar em muitos passos aos irmãos, aos pais, perante essa situação, essa nova situação que o mundo nos fez viver. É importante mencionar que as pesquisas nos lares mostram uma redução significativa das horas dedicadas ao estudo. Em alguns casos, até os 50% dos alunos responderam que dedicaram 0 horas ao estudo por semana. E essa diminuição da carga horária de estudos aumenta o risco da exclusão escolar. Perante isso, nos questionamos quais são e quais serão as políticas com relação a recuperar esses alunos e essas alunas que se viram afetados e que não puderam continuar com a sua trajetória educacional. É importante mencionar, nesse contexto que estamos dando à situação da pós-pandemia em termos da educação, devemos mencionar a questão da tecnologia na educação. Há muitos países da América Latina nos quais ficou muito claro que não haviam sido aproveitadas ao máximo as tecnologias da informação nos processos educacionais. Embora seja claro que existe uma brecha digital em muitos países, na Argentina, por exemplo, quem estão aqui talvez concordem comigo em relação a isso. É necessário ainda resolver essa questão. Por que os recursos tecnológicos resultaram ser grandes aliados, como complementos e reforços, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, não apenas devemos solucionar essa brecha, diminuir essa brecha digital, mas também devemos pensar na incorporação de muitas das ferramentas tecnológicas que tendem à melhoria dos processos de ensino, implementação, inovação na aula, pesquisa. Vou fazer uma pequena referência ao papel do aluno na educação atual. Falávamos do papel do professor e daqui a pouco vamos falar mais em detalhe, mas o que acontece com o aluno? Antes se aludia a um aluno que não tinha a capacidade de tomar as suas próprias decisões em relação ao seu aprendizado. Hoje em dia, afortunadamente, a capacidade de aprender fora da sala de aula, conduzido por interesses pessoais, foi muito incrementado com a possibilidade de ter o conhecimento ao alcance das mãos, seja a partir do telefone celular ou outros dispositivos. Então, sem dúvidas, o aluno explorou novas maneiras de obter informação para transformá-las em conhecimento. A forma como entende o mundo deveria, então, coincidir com a informação que consome, que lê e que recebe dos seus professores e dos seus amigos. Além que esses novos conhecimentos devem estar disponíveis para quando ele precise. O professor, então, qual é seu papel? É um guia? É um glossário de conhecimentos? Da mesma forma que aconteceu com o aluno, a figura do professor girava em torno à ideia que era uma pessoa que possuía todos os conhecimentos. Sua tarefa era transmitir aos seus alunos tudo aquilo que ele sabia. Esse papel, afortunadamente, foi evoluindo e, de acordo ao contexto das novas tendências e necessidades da sociedade. Nos dias atuais, é muito claro que o professor deve ter um papel de guia e de facilitador. Acima de tudo, empoderando o aluno, convidando a conhecer as diferentes áreas do conhecimento e trabalhando com comprometimento, com engajamento, com uma comunicação assertiva. É importante o olhar do professor nesse contexto de pós-pandemia, no qual se questione, que ele se questione coisas
do tipo o que funciona, o que não funciona quando se ensina e aprendemos, como articulamos espaços educacionais, presenciais e virtuais, que ainda em alguns casos ainda existem, o que tem sentido fazer em espaços virtuais e o que em espaços virtuais, como construir espaços de reconectar, manter vínculos, gerir a comunicação, tanto usando uma sala de aula virtual ou outros territórios digitais, fazer atividades online eficientes que funcionem de fato, tanto e também presenciais. Todos esses convites para a reflexão de como os professores, professoras, docentes, poderemos dizer que se viram obrigados a repensar após esta situação de pós-pandemia. Perante esses novos desafios, é importante dizer que é importante pensar em repensar a educação digital pós-pandemia. As tecnologias digitais cobraram uma nova centralidade, um novo papel na agenda política educacional. As autoridades desenvolveram sistemas educacionais de emergência para manter a escola sem presencialidade, tudo em países com desigualdades, onde a brecha digital já era uma problemática antes da pandemia. No caso pontual da Argentina, é importante dizer que 1 em cada 5 alunos do nível fundamental não tem internet na sua casa. Dizemos que quase 20% não tem a possibilidade de estudar online. Então, isso uma vez mais, fala das desigualdades e a brecha. Bom, em suma, isso também se traduz ao Estado, de modo geral. No caso específico da Argentina, dados do DENACOM, que é o Ente Nacional de Comunicação, diz que em torno a 40% dos lares argentinos não contam com acesso à internet fixa. Então, de fato, diminuir as brechas digital entre as diferentes classes sociais, zonas geográficas é importantíssimo num contexto de pandemia e de pós-pandemia. Tudo mostra que os cenários de educação híbridos que estamos transitando do presencial e virtual vão ser cada vez mais recorrentes, os ciclos escolares, porque a tecnologia veio para ficar, para somar e não dividir. Acima de tudo, devemos pensar a tecnologia não como uma inimiga, mas como um complemento que não substitui papéis ou funções, mas que acompanha. Ficou muito claro que a presencialidade é insubstituível no processo de formação e de construção dos vínculos sociais de uma criança, ou um adolescente. A possibilidade de avaliar cenários híbridos nos permitiu sair de uma situação complexa e aceitar esses novos desafios. Mas não devemos perder o objetivo da importância que tem, como havia mencionado, a presencialidade. É importante dizer que o desafio desta pós-pandemia em termos educacionais é recuperar o território perdido em termos de aprendizado. Por exemplo, também tem relação com a melhoria e o fortalecimento da gestão educacional e institucional, promover esquemas de formação e desenvolvimento de habilidades pós-pandêmico, repensar a oferta educacional em relação a uma pós-pandemia, também seria algo ideal para uma transformação com visão ao futuro, porque o espaço vazio ficou realmente muito evidente, né, nesse aspecto. Se pensamos a respeito às necessidades que temos hoje em dia em termos laborais, também observamos que se exige da educação focar nas demandas,
ter profissionais adequados e que cubram carreiras que hoje têm alta demanda. Então, pensar numa mudança mais ampla em termos educacionais é um dos grandes desafios. Na Argentina, há muitos anos foi realizado um congresso pedagógico nacional. Quem está participando aqui e sejam da Argentina, provavelmente lembrem ou tenham ouvido falar, no qual foram debatidas políticas educacionais a longo prazo, que foi um marco, de alguma forma. Para muitos pedagogos e pessoas que estão na educação, pensar na possibilidade de reexplorar esse encontro que aconteceu há muitos anos surgiu com uma ideia que está latente e, na minha opinião, seria um excelente momento para começar a debater de fato o que precisamos em termos educacionais, que mudanças são hoje, poderíamos dizer, obrigatórios debater e questionar. Como falamos no início, as mudanças em termos educacionais levam um tempo e trazem muitas discussões. Com a pandemia, fomos obrigados a implementar e conduzi-los sem a possibilidade de tudo isso, das duas vias. Então, talvez seja um caminho de pós-pandemia, de aproveitar esse impulso, esse embalo que tivemos para trazer ao debate das questões que nos ocupam e que têm a educação como um eixo. Bom, em suma, nos perguntar o que vamos fazer com a educação quando todo esse tremor fique para trás que a pandemia nos deixou. Muchas gracias, Albertina. Sí, ¿no? Estamos aqui com um cenário muito grave, né? Os impactos que a pandemia deixa, eles vão muito além das questões sanitárias. Eu acho que a educação é um dos elementos onde se evidencia de forma mais clara o quanto os países não estavam preparados e o quanto as desigualdades, como você menciona, ficaram extremamente evidentes no campo educacional, com impactos muito, muito profundos exatamente sobre aqueles que já estão em situação mais vulnerável. Então, voltaremos, né, ao tema daqui a pouco. Te agradeço muito e quero convidar nesse momento a nossa terceira convidada, Débora Castiglione. Ela tem um bacharelado em Sociologia pela Universidade do Porto, mestra em Estudos Históricos pela Universidade de Barcelona e é doutoranda em Estudos Migratórios pela Universidade de Granada. Desde 2016, a Débora atua no campo da migração e, como mencionei, atualmente é assistente de operações na unidade de reassentamento, da OIM, a Organização Internacional para as Migrações. Débora, seja muito bem-vinda. E o tema que você traz, né, é certamente um tema central quando olhamos os setores, as questões onde há maior vulnerabilidade em relação aos direitos da criança e do adolescente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Viti. Começo por agradecer pelo convite e, enfim, é um grande prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as crianças e adolescentes migrantes. Vocês vão ver que a minha apresentação está em espanhol, eu vou falar em português, mas a gente está nesse espaço bilíngue, então vamos adiante. Pode começar. Então, antes que mais, eu vou explicar um pouquinho sobre a OIM. Para quem não nos conhece, nós somos a Agência das Nações Unidas para as Migrações. A OIM, né,
a sigla para a Organização Internacional para as Migrações. É uma organização que foi criada em 1951, portanto, naquele momento do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e a OIM trabalha comprometida com o princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia todo mundo, ou seja, não só migrantes, mas também as sociedades que recebem, as sociedades de origem e tudo mais. Então, os objetivos da OIM nesse contexto são promover a migração regular, reduzir a migração forçada e irregular e proteger os direitos de todas as pessoas migrantes, muito incluídas as crianças, como é óbvio que nós vamos falar hoje. Então, pode passar adiante. Nesse contexto, a OIM trabalha com os parceiros da comunidade internacional para enfrentar os desafios da gestão migratória, né, crescentes desafios operacionais, avançar na compreensão das questões relacionadas com a migração. Então, a gente faz muitos estudos, levantamento de dados. Eu sei que para vocês pode ser, às vezes, difícil encontrar fontes confiáveis sobre a migração, especialmente alguns temas que são mais difíceis de se obter dados. Então, a gente trabalha muito com essa construção de dados sobre migração. Também fomentar o desenvolvimento social e econômico por meio da migração e proteger a dignidade humana e bem-estar das pessoas migrantes. Pode passar. A gente vai pincelar alguns temas bem rapidinho, e depois, se vocês quiserem, podemos conversar mais na hora das perguntas e do debate, mas eu queria deixar vocês com 4 principais questões. A primeira são algumas definições sobre migração, que elas às vezes parecem muito intuitivas e não são tão intuitivas assim. A gente vê muitas vezes conceitos usados de maneira que não está correta ou confundidos uns com os outros, então eu vou passar por 3 conceitos bem centrais e dar a vocês as referências onde podem buscar os demais conceitos que podem ser necessários nesse tema migratório, e depois a gente vai falar sobre o tratamento da migração nos meios de comunicação e algumas questões de direitos das crianças migrantes na América Latina. Então, pode passar. Tá. Sobre as definições, eu vou começar com a definição de migrante, porque é aquela típica que a gente sempre acha, como é uma palavra de uso corrente, que ela é uma palavra fácil de saber o que significa, mas, no entanto, migrante não tem uma definição de consenso, não é, a nível internacional. Não existe nenhum documento que defina o que é um migrante, não é? Então, essa definição que eu estou apresentando para vocês é a definição com a qual a OIM trabalha, portanto, que designa toda aquela pessoa que se traslada fora do seu lugar da residência habitual, seja através das fronteiras ou dentro de um país, seja de maneira temporária ou permanente, e por várias razões. Mas se vocês forem, por exemplo, ver o que a legislação de cada um dos países de onde vocês vêm fala sobre a migração, vocês podem ver que existem, às vezes, nuances, e que o que um país define como migrante e que o outro define é diferente. Alguns países não definem, não tem nenhuma legislação de referência que defina. Portanto, essa que eu estou apresentando para vocês é a que a OIM usa, mas com essa nota de que vale a pena ver como é que essa definição é utilizada em cada país também. Pode passar adiante. Já o refugiado e refugiada, que é um termo que a gente vê muitas vezes confundido com outros, não é? Ou utilizado em lugar de coisas que são outros fenômenos ou outros movimentos. O refugiado está definido a nível internacional pela Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e aqui na região da América Latina, pela Declaração de Cartagena, que amplia essa definição de 1951. Portanto, na definição lá de 1951, o refugiado é reconhecido como aquela pessoa que é perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade ou pertença a um determinado grupo social ou opiniões políticas. E que se encontra fora do país da nacionalidade e não pode ou não quer se acolher à proteção daquele país por fundamentado temor não é, de que a sua vida pode estar em risco, sua vida ou sua dignidade. Aqui nas Américas, a gente, com a Declaração de Cartagena, reconhece como motivos também a violência generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos,
violação massiva de direitos humanos e outras circunstâncias que perturbem gravemente a ordem pública. E, portanto, essa é uma definição um pouquinho diferente que respondeu ao que foram os fenômenos das migrações da América Latina durante o final dos anos 70 e anos 80, né? Portanto, demandas específicas da região, e se vocês tiverem interesse de ler o documento da Declaração de Cartagena, que eu recomendo para quem tiver interesse no tema, vocês vão ver que ela fala especificamente sobre as circunstâncias que levaram à necessidade de discutir a ampliação do conceito de refugiado na América Latina. Pode seguir. Já a criança, talvez seja mais fácil, um conceito mais fácil de que aqui vocês já estejam mais familiarizados com como se define a criança, mas a Convenção sobre os Direitos da Criança define a criança como todo ser humano menor de 18 anos de idade. A gente aqui no Brasil, por exemplo, tem no ECA, que já foi mencionado antes, a gente tem no ECA uma definição entre criança e adolescente, não é? E aí a nuance está que, como a definição da Convenção dos Direitos da Criança é de todo ser humano menor de 18 anos de idade, é importante saber que essa convenção protege todo mundo que é menor de 18 anos de idade, seja, não é, que a legislação nacional reconheça como criança ou como adolescente. Pode seguir. Tá. Aqui eu trouxe algumas sugestões de fontes onde vocês podem consultar conceitos e buscar informação. A OIM publica o glossário sobre migração, que ele é bem amplo, bem completo, ele tem uma série de termos, inclusive alguns que são pouco conhecidos, outros que são termos que muitas vezes causam confusão. Portanto, eu recomendo a todo mundo que esteja trabalhando com o tema, ou que esteja começando a se aproximar do tema, que consulte, não é? Essa publicação está online na nossa página de publicações, como todas as demais que a gente publica. E a nível nacional, vocês têm uma série de outras fontes, eu já mencionei as legislações, vocês podem se referir também a publicações de organizações da sociedade civil, estatísticas sobre migração, uma série de outras coisas, não é? E no sistema ONU não é só a OIM que trabalha com migração, o departamento, por exemplo, que é o DESA, que trabalha mais com estatísticas e estatísticas populacionais, também publica muitos dados sobre migração, a Unicef sobre crianças migrantes e daí por diante. Pode passar. Sobre migração e meios de comunicação, eu vou passar bem rapidinho, eu só queria que vocês ficassem com um pouco de uma ideia de maneiras como a gente às vezes vê a migração tratada nos meios de comunicação e que isso fosse, não é, pensado de maneira um pouquinho crítica também. Principalmente algumas chamadas como essas que vocês têm aí, não é, pedem que não se alimente ou se ajude os migrantes indigentes, bomba relógio por causa do colapso de menores migrantes, migrações e terrorismo. Portanto, aqui o objetivo é trazer reflexão sobre o que essas chamadas nos dizem, o que essas manchetes nos dizem sobre a migração. E aí pode passar essa direto, a gente vai logo na próxima. E aqui nós temos 10 pontos, que são 10 recomendações que nós fazemos, não é, daí para jornalistas, de como se tratar o tema migratório, não é? Vocês podem, enfim, depois ler sobre cada um com mais atenção. Eu não vou detalhar cada um, eu só queria dar 2 conselhos rápidos. E esses conselhos rápidos já foi falado antes, são crianças, não são menores, né? A gente pensar sobre, porque a gente vê muito principalmente as crianças migrantes tratadas com essa palavra, os menores migrantes, crianças migrantes. E a segunda dica é não utilizar metáforas bélicas, a invasão dos migrantes, enfim, ou metáforas de catástrofe, né? Um tsunami de migrantes, uma onda de migrantes. São metáforas que desumanizam as pessoas migrantes, né? Pode passar. Tá. Então, vou aqui passar por duas referências principais sobre os direitos das crianças e adolescentes migrantes na América Latina. O objetivo aqui não é esgotar o tema, mas é dar a vocês algumas noções
sobre onde procurar, por exemplo, referências sobre os direitos das crianças migrantes na América Latina. Então, uma primeira coisa que é importante saber é que as crianças e os adolescentes migrantes, eles têm conjuntos de direitos que são universais, portanto, são estendidos a todos nós, a todos os seres humanos. Conjuntos de direitos são específicos da infância e conjuntos de direitos que eles têm enquanto migrantes. E nos casos das crianças migrantes, é importante que esses direitos, os conjuntos de direitos, se articulem da maneira que seja mais ampla, ou seja, da maneira que mais fortaleça os direitos dessas crianças. Portanto, isso tem que ser interpretado dessa maneira, de uma maneira que fortaleça mais os seus direitos enquanto criança migrante. No entanto, tem uma coisa que é importante lembrar, que é esse princípio a criança primeiro, não é? Portanto, em qualquer situação, nós temos a primazia dos direitos da criança. O direito da criança se sobrepõe aos outros conjuntos de direitos. Pode passar. Então, mais uma vez mencionando referências importantes, a gente tem alguns comentários gerais do Comitê de Direitos da Criança da ONU. O que esses comentários gerais fazem é explicar como se interpretam, no caso das crianças migrantes, alguns conceitos importantes da Convenção do Direito à Criança. Portanto, no caso das crianças desacompanhadas e separadas fora do seu país de origem, que é o objeto do comentário geral número 6, como é que se interpretam os princípios, os direitos que estão lá previstos na Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, os direitos de participação, os direitos de provisão, os direitos de proteção. Como é que eles se aplicam nesse caso das crianças separadas e desacompanhadas fora do país de origem? Como é que se aplicam os princípios gerais de direitos humanos das crianças migrantes? Tema do comentário número 22. Então, pode passar adiante. Como alguns destaques desses comentários gerais, é importante se lembrar que o superior interesse da criança migrante é sempre algo a ter em consideração, inclusive em decisões de admissão e fronteira. Isso é bastante importante, portanto, se é superior interesse daquela criança ser admitida em fronteira, mesmo que não exista um visto, não é específico para isso e tal, esse superior interesse da criança tem que ser considerado. Fala também, o comentário geral também fala do papel de liderança das autoridades responsáveis pelos direitos da criança em todas as políticas migratórias que possam afetar crianças e adolescentes. A importância da regularização migratória como questão protetiva para crianças e adolescentes migrantes, né? E a mesma coisa, a remoção dos obstáculos ao registro de nascimento e o respeito ao direito da criança à vida familiar. Até só alguns destaques que eu trouxe para vocês, mas tem uma série de outras questões que são tratadas nesse comentário geral. Pode passar. E aí a gente tem também essa, que em português se chama o Parecer Consultivo número 21 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um documento extremamente importante também para quem esteja interessado em conhecer melhor os direitos da criança e adolescente migrante aqui na América Latina. Pode passar. Essa opinião, parecer consultivo em português, opinião consultiva em espanhol, ela surge a partir de um movimento em que os 4 países fundadores do Mercosul se dirigem à Corte em conjunto e pedem à Corte que esclareça alguns pontos sobre os direitos da criança e do adolescente migrante, especificamente das crianças e adolescentes que precisam de proteção internacional, portanto, refugiadas, solicitantes de refúgio, e crianças e adolescentes migrantes que estão, mesmo que não estejam em situação de serem solicitantes de refúgio ou que sejam refugiadas, estão vulneráveis a violações dos seus direitos por uma série de outras razões que eles lá detalham. E as recomendações da Corte, é importante lembrar, são estándares de cumprimento obrigatório na região, são padrões de cumprimento obrigatório na região. Então, pode passar. Algumas das coisas importantes, é um documento muito extenso e eu vou dar para vocês uma referência no final para quem quiser consultar uma publicação que explique um pouco os direitos da criança e do adolescente aqui na região, principalmente no Mercosul, que é uma publicação do Mercosul, mas alguns destaques, não é? Portanto, a Corte é muito clara ao estabelecer, ao esclarecer, no fundo, que a detenção de crianças migrantes, crianças e adolescentes migrantes, é proibida. E esclarece ainda como é que essa detenção é compreendida pela Corte. Portanto, mesmo que o nome da instituição não seja uma instituição de detenção,
se estão cumpridas aquelas características da detenção, ela não pode acontecer. Também vai detalhar os estándares de aplicação do conceito de não devolução às crianças e adolescentes migrantes. O conceito de não devolução também é um conceito bastante importante, que a gente não vai ter tempo de detalhar hoje, mas se alguém tiver interesse, a gente pode conversar nas perguntas. E aquilo que eu falei antes, o princípio da primazia dos direitos da criança, esse documento vai, outra vez, consolidar o entendimento de que o regime jurídico da infância está por cima do migratório. Pode passar. Então, aqui vocês têm algumas fontes onde podem encontrar mais detalhes sobre esse tema, não é? Sobre o tema dos direitos da crianças e adolescentes migrantes, especificamente. Aí eu volto a dar para vocês a dica de que vocês, conhecendo os direitos da criança e do adolescente, isso não é sempre suficiente para se entender como é que eles se aplicam à criança migrante, porque existem especificidades em que ela pode não ter sido inicialmente contemplada nem no marco dos direitos da criança, nem no marco dos direitos do imigrante. E, portanto, em cada caso, a gente tem que ir aprendendo como é que se interpreta. Aqui vocês têm boas referências para ir pensando sobre alguns desses principais temas também. Pode passar. Então, eu sei que eu estou me aproximando do final do meu tempo, então eu vou só dar uma pincelada sobre 2 temas de migração na região da América Latina, que são 2 temas interessantes a ter atenção. Primeiro, a migração venezuelana, né, que atualmente é um dos movimentos migratórios de maior dimensão no nível global, não só aqui na região, e desde 2018 é o maior movimento migratório interno na América do Sul. Pode passar. No contexto da migração venezuelana, alguns dados apontam de que situações de vulnerabilidade bastante importantes entre as crianças migrantes venezuelanas, né? Portanto, uma de cada três crianças venezuelanas foi dormir com fome, 6 de cada 10 crianças estavam fora da escola, e aí os obstáculos, é importante saber, os obstáculos não estão na legislação. O obstáculo para a criança se integrar na escola, porque a Convenção dos Direitos da Criança e os marcos legais de cada país são bem claros sobre esse tema. Portanto, o que nós precisamos aqui saber é que outros obstáculos estão impedindo que essa criança esteja dentro da escola. A Albertina falou de alguns obstáculos que são também muito relacionados ao contexto da pandemia. Alguns dos obstáculos que essas crianças enfrentam podem ter a ver com a pandemia também. A gente pode se perguntar, por exemplo, se a brecha digital é maior entre crianças migrantes e entre crianças não migrantes, mas é importante olhar quais são esses obstáculos que estão impedindo que as crianças consigam se matricular e frequentar a escola. E depois, outro dado, que 1 de cada 4 crianças da Venezuela estava separado tanto da mãe quanto do pai, portanto, sozinho, ou desacompanhado ou separado com outros adultos, não é? Mas sem a mãe e o pai. Portanto, esse também é um fenômeno a ter bastante em atenção, e as demandas específicas dessas crianças, não é? Outros temas importantes também, principalmente aqui no Brasil e na Colômbia, com respeito às crianças venezuelanas migrantes indígenas e o acesso dessas crianças à educação específica e outras questões que podem estar relacionadas ao fato delas serem indígenas migrantes. E o risco de exploração, tanto ao tráfico de pessoas, quanto ao trabalho infantil e outras violações graves de violações de direitos. A gente sabe que o trabalho de pessoas, o trabalho infantil, ele aumentou nos últimos anos, tem um relatório recente da OIT apontando para isso, e, portanto, até que ponto as crianças migrantes podem estar mais vulneráveis a esse risco de trabalho infantil, não é? Pode passar. E agora, dando uma outra pincelada muito, muito em breve no tema da migração na América Central e no México, não é? Também desde 2018, uma tendência da migração em grandes grupos da América Central na direção do México e logo para os Estados Unidos. A porcentagem de grupos familiares que são detidos na fronteira do México e Estados Unidos passou de 27% a 56% nesse período, né, desde 2019. E também a gente tem visto que o número de migrantes extra-regionais, portanto, de fora da América Latina, também está em crescimento.
E um dado muito importante, desde 2016, mais de 100 migrantes desaparecidos a cada ano nesta rota, portanto, nesta região. A OIM, para quem tem interesse nesse tema, tem um projeto sobre migrantes desaparecidos, se chama Missing Migrants Project, que faz um mapeamento a nível global dos migrantes desaparecidos em trânsito. Eu recomendo que vocês também, quem tiver interesse nesse tema, que busque esse projeto para ter mais conhecimento sobre os dados depois. Pode passar, acho que pode chegar no... Já é a última. Portanto, alguns temas também importantes da migração na América Central e no México. Não é? Muita violência, às vezes, relacionada com a delinquência organizada, que, inclusive em casos que estão recrutando crianças e meninos e meninas, não é? Portanto, esse fenômeno da delinquência organizada que recruta crianças na região tem sido, segundo indicam alguns informes, alguns relatos dos migrantes, que tem sido motivação para migrar. Entre outros, como acesso à educação, condições bastante vulneráveis de migração e tudo mais. Pode passar. E agora, esses temas, eu só estou deixando para vocês, não vou aprofundar em nenhum deles, porque a gente já acabou o nosso tema de conversa hoje, o nosso tempo de conversa, mas outros temas importantes: migração de crianças indígenas, como se interpreta o superior interesse da criança migrante, proteção contra o trabalho infantil de crianças migrantes, proteção contra o tráfico de pessoas, crianças migrantes, o fenômeno das crianças separadas e desacompanhadas, direito à educação. Portanto, eu trouxe esses 6 para deixar vocês curiosos para pesquisarem mais, mas tem muitos outros temas de interesse, que acho que com isso eu fecho a minha fala. Peço desculpa que eu me alonguei um pouquinho, mas acho que para começo de conversa, deu para abordar algumas coisas interessantes. Muito obrigado, Débora. Excelente, importante sua contribuição e deixando claro a complexidade e a riqueza dessa temática, né? E o quanto, eu creio, para nós aqui, vinculados ao campo da comunicação, essa é uma temática pouco coberta, né? Ela é uma temática que permanece invisível para boa parte da mídia e para boa parte da sociedade. E a quantidade de questões que estão aí que poderiam, que mereceriam uma atenção, porque representam não só aspectos de interesse público centrais para a sociedade, mas também representam matéria-prima para uma investigação jornalística, para uma comunicação de alta qualidade. Então, realmente é importante, né, vermos o quanto esses temas menos visíveis eles poderiam receber uma contribuição do ponto de vista do debate público dada pelos meios de comunicação, não como favor, né, mas como obrigação de investigar questões que são estratégicas para o que está acontecendo em nossos países. Então, agradeço novamente. Nós temos aqui poucos minutos, mas que serão utilizados, espero, de forma muito produtiva. E eu começo com 2 questões que foram apresentadas aqui na nossa ferramenta de perguntas e respostas. Foram motivadas pela fala da Albertina e ambas, cada um a seu modo, uma é da Soledad Cabral, a outra é de um participante que o e-mail não está, o nome não está identificado, mas o ponto, vou fazer um breve resumo aqui, o ponto é o quanto a pandemia, de maneira geral, e também em relação à questão educacional, ela basicamente colocou em evidência as desigualdades que já existiam. Ela não criou a desigualdade, ela pode ter aprofundado, mas essas desigualdades estavam ali permanentemente
e eram talvez aceitas pela sociedade, né? Eram quase que entendidas como parte da realidade. Então, eu vou aproveitar aqui um minutinho, a partir desses dois comentários tão importantes, para trazer uma questão que a Albertina mencionou, que tem a ver também com o jornalismo, que é a questão da brecha digital como algo que, em diversos países, acaba sendo naturalizado. Nós temos a nossa cultura, de maneira geral, as nossas sociedades, mas também os jornalismos, o jornalismo praticado em vários países, às vezes tem dificuldade em deixar evidente as razões para que determinadas situações se manifestem da forma que se manifestam, né? A desigualdade e a pobreza não são frutos do acaso, não é uma maldição divina sobre os países latino-americanos, é uma construção histórica. Só que isso você pode usar a desculpa de que são séculos na construção desses cenários. Agora, em relação à brecha digital, o tempo é muito mais curto. Você consegue identificar claramente os governos que, governo após governo, gestão após gestão, não assumiram como fundamental garantir a plena inclusão digital de todos os segmentos da população. E o que a pandemia fez é deixar claro o impacto desse descaso, desse abandono, dessa omissão. Mas nós poderíamos, e a imprensa poderia, dar o nome a esses responsáveis. São governos muito recentes, de diversas colorações políticas, ideológicas, mas que muitas vezes, com algumas exceções importantes, na América Latina, o Uruguai é uma delas, existem outras, não priorizaram algo que outras regiões, outros países aí do planeta entenderam que era fundamental, a internet como uma ferramenta de desenvolvimento. No nosso caso, em vários países, ela se tornou uma ferramenta de reprodução e aprofundamento das desigualdades. E o caso aí da educação no âmbito da pandemia, eu acho que deixa isso bastante evidente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou vocês estão preocupados com o relógio? Então, eu vou trazer um outro ponto, que eu quero aproveitar cada minuto que nós temos. Carolina, você acredita que você comentou, né, retrocessos que nós temos vivido, não só no Brasil, mas isso acontece em outros países latino-americanos, uma recessão econômica, a pandemia reforçando os cenários onde há retrocessos nos indicadores sociais e naqueles que atingem crianças e adolescentes. Do ponto de vista da cobertura jornalística, você acha que também nós temos retrocessos, que algo está acontecendo e que um nível de maior entendimento das abordagens que deveriam ser dadas a essas temáticas está se perdendo, construções que já haviam avançado em relação a esse entendimento por parte das redações e comunicadores nos últimos anos? Tem o nome da pessoa? É para você, né? O que é que você acha? Há retrocessos também no âmbito jornalístico ou só na agenda social? A gente está vivendo, neste momento, um ambiente hostil aos jornalistas aqui no Brasil. Então, por conta disso e por conta de uma necessidade de audiência, de mudança do modelo de negócios do jornalismo, a gente está vivendo uma crise também. Então, não há muito investimento na formação dos jornalistas nas redações e há um ambiente hostil que foi propagado pelo próprio presidente da República, que não tem pudor algum em xingar os jornalistas, em ameaçar, né? Então, a gente foi muito mais, principalmente as mulheres, muito mais ameaçadas do que tempos atrás.
Além disso, a gente não estava acostumado a fazer essa cobertura de maneira tão profunda, porque também as questões sociais estavam mais bem resolvidas antes. Não digo que é só um problema do governo Bolsonaro, mas também da pandemia e toda essa complexidade geopolítica que a gente está vivendo hoje. Mas também não dá para dizer que é um retrocesso, mas dá para dizer que é mais difícil hoje você fazer uma reportagem profunda e complexa sobre as questões sociais do que já foi no país, né? Muito obrigado. Como nós começamos 5 minutos depois do nosso horário oficial, né, eu vou encerrar 5 minutos depois, se vocês concordarem. Então, eu gostaria de aproveitar para fazer 2 perguntas, uma para a Albertina e uma para a Débora. Albertina, se você estivesse conversando com um agente público, alguém dentro da máquina de um governo de um país latino-americano hoje que estivesse interessado em enfrentar esses desafios educacionais trazidos pela situação pandêmica, o que você enfatizaria como essencial? Quais medidas breves, né, em 2 minutos, você colocaria como absolutamente estratégico? Muito bem. Primeiramente, eu acho fundamental que aqueles que estão no poder de decisão no governo ouçam os protagonistas. Estava lendo um comentário aqui também de pessoas que estão na educação que se sentem precisamente pouco ouvidos. Então, a importância de saber de fato o que acontece dentro da sala de aula hoje é essencial. Mais uma vez, o que aconteceu nessa sala de aula virtual, o que aconteceu e o que acontece, o que aconteceu e o que acontece também com os alunos, como estão vivendo essa transição. Então, primeiramente, isso. Mergulhar na realidade para, de fato, poder levar à frente políticas que tenham relação com o que está acontecendo. Muitas das queixas que são ouvidas são os questionamentos de propostas que são irrealizáveis na prática. Então, isso que parece inclusive um pouco óbvio, mas a realidade é que está faltando. É muito importante. E um eixo que considero muito importante levar em consideração, por um lado, buscar essas crianças que ficaram fora do sistema educacional em função da pandemia, pensar em políticas de inclusão, mas políticas de inclusão também atreladas à realidade, que sejam concretáveis, que possam ser realizadas de fato. Isso por um lado, e por outro lado pensar na conectividade, na brecha digital. Então, são duas vertentes que aparecem como prioridade. E talvez mais uma, antes que acabe o tempo, que é ajudar os educadores, ou quem estão na linha de frente, a ter mais ferramentas para poder enfrentar esses novos alunos e alunas que hoje têm, através de um telefone celular, toda a informação e o acesso a tudo o que precisam, e que realmente precisa que a escola seja uma escola um espaço atraente, não somente pelo aspecto da beleza, mas também pelo que se aprende. Então, seria isso, acima de tudo, incluído na importância de ouvir e saber o que de fato acontece dentro da escola para poder oferecer soluções a esses problemas. Graças, Albertina. Débora, uma pergunta rápida. Há um problema na cobertura de determinadas situações de imigração, não todas, né, que tem a ver com a distância onde acontece o fato em relação
ao local onde os meios de comunicação e os jornalistas normalmente estão centrados. Há um custo, né, de cobertura, e no momento onde há uma crise econômica que afeta também os meios, isso que foi mencionado, né, pela Carol, da mudança de modelo de negócio na comunicação. Você conhece iniciativas que facilitam essa cooperação entre a mídia, o jornalista e entidades que apoiem deslocamento, a investigação dessas situações que são complexas, que o deslocamento é desafiador, e a falta de conhecimento sobre a região, sobre a situação que está ali se vivendo, às vezes exige um apoio específico. Você identifica, em alguns países eu vi isso acontecendo, mas na América Latina, recentemente, eu não sei se você conhece experiências de apoio a essa investigação de qualidade sobre situações tão importantes e que acabam ficando invisíveis. Muito obrigada pela pergunta, é super pertinente ao que nós estamos conversando. Iniciativas específicas voltadas para jornalistas com esse objetivo, né, voltadas para jornalistas com esse objetivo que você descreve, eu não tenho conhecimento, o que não quer dizer que elas não existam, é claro. O que eu posso, sim, dar de dica para todos os presentes é que a OIM, assim como os nossos colegas do Acnur e colegas de outras agências da ONU, nós temos presença em vários países e muitas vezes estamos diretamente atuando onde estão acontecendo movimentos migratórios, não é? E, portanto, vocês sempre podem entrar em contato com o escritório da OIM no país e pedir uma referência do escritório da OIM em outro lugar, e a mesma coisa com nossos colegas do Acnur, pedir uma referência, um contato com os escritórios que estejam no outro país, porque a pessoa encarregada da comunicação, então, poderá, talvez, né, talvez poderá redirecionar a outras, ou seja, não só responder perguntas sobre o que está acontecendo no local, como talvez, inclusive, redirecionar para outras fontes de dados, fontes de informação. Portanto, imagina, não é, que num cenário hipotético que jornalistas no Brasil queiram saber sobre uma situação que está acontecendo na Guatemala, podem entrar em contato com o escritório da OIM e pedir que ponham em contato com o escritório na Guatemala. Dando não é hipótese de como isso poderia acontecer. E aí, direcionar as perguntas para lá. Nós temos presença em vários países e, portanto, isso é uma coisa que se pode fazer. Tá ótimo. Muito obrigado, Débora. Muito bem, quero agradecer novamente, né, em nome da ANDE Comunicação e Direitos, em nome da Fundação Arcor Argentina, do Instituto Arcor Brasil, pela presença da Carolina Trevisan, da Albertina Marquestot, da Débora Castiglione, que contribuíram tão diretamente para que a gente pudesse se apropriar de conhecimentos importantes sobre essa interface entre a comunicação, o jornalismo e os direitos da criança e do adolescente. E enfatizo que, dentro de 2 dias, inicia esse curso à distância, um curso em linha, onde estaremos aprofundando uma série de questões e oferecendo informações, tanto especificamente sobre o universo dos direitos da criança, do ponto de vista do marco legal, dos parâmetros internacionais que organizam esse universo, um módulo sobre a prática jornalística aplicada aos direitos humanos e 3 módulos que olham aspectos específicos para determinadas faixas etárias. A primeira infância, a chamada infância intermediária, na faixa de 6 a 12 anos, em média, e depois a adolescência. Então, nós teremos módulos olhando questões relativas a políticas públicas diretamente vinculadas às faixas específicas do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, fica o convite, está aqui
no chat outra vez, né, o link de acesso para quem se quiser se inscrever no curso, e o curso se inicia na próxima quinta-feira. Então, ele será oferecido nos 2 idiomas, né? É um curso que corre paralelamente em português e em espanhol. Então, agradecendo de novo a presença de cada uma e cada um, a importante participação e a atenção de vocês ao longo dessa hora e meia de conversa, e ficamos à disposição de qualquer informação adicional que vocês precisem. Agradecendo também a equipe de apoio, a equipe de tradução tão importante para que a gente tivesse conseguido dar conta, né, de cruzar esse tempo com a qualidade necessária. Então, muito obrigado, Cristina, muito obrigado, Luciana. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos.